Vamos falar de um tema muito importante, que é o medo e a insegurança. Bom dia, vamos entrando. O medo e a insegurança nos bloqueia de agir, de correr atrás dos nossos objetivos, de crescer, de colocar o nosso serviço no mundo, de tomar decisões. Então, é um tema importante, nós vamos trabalhar hoje. E olha que eu vou liberar um material complementar para todas vocês, tá? Que estão aqui hoje comigo e também as que vão assistir no gravado. Vai ficar liberado para todo mundo, tá? E esse material complementar, ele vai ajudar vocês a trabalharem mais profundamente o medo. Sejam todas bem-vindas. Bom dia, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre a insegurança e o medo. Uma live muito importante, porque eu percebo que muitas mulheres estão tendo medos de seguir, de colocar o seu servir no mundo, de tomar decisões. E o medo ele vai bloquear a pessoa de desenvolver aquele máximo potencial que ela nasceu para ser. Então vamos entender um pouco sobre o medo, a raiz do medo, da insegurança e como nós podemos controlar o medo, porque o medo ele é uma energia, né, gente? Então, o medo não é algo que a gente vai conseguir excluir da nossa vida. Não, ele é uma energia. Então, quanto mais nos conectamos com o medo, mais vamos nos sentir paralisadas. Então, sejam todas bem-vindas, as meninas aqui do Instagram também, as meninas do Zoom. Já passam uns 3 minutinhos, vamos iniciar então. Bom dia, meninas. Quem está entrando aqui comigo agora? Então, vamos nos aprofundar um pouquinho. Essa live é uma live de estudos para fazer com que a mulher ela desperte a sua força, desperte a sua coragem, para que ela consiga reconhecer a sua capacidade. Tudo aqui dentro do Sagrado Feminino é um processo de autoconhecimento profundo. Então, é sempre importante que a gente entenda que o Sagrado Feminino é um convite ao despertar espiritual, é um processo profundo de autoconhecimento. Então, nós só podemos mudar algo que nós temos consciência. Então, hoje, a base desse estudo vai ser o desenvolvimento da força interior. Então, gente, vamos começar entendendo, né, que o que é, né? Vamos falar sobre o papel do medo na psique feminina, a insegurança como um eco de memórias ancestrais, a importância de reconhecer o medo sem julgamento. Nós vamos falar um pouco sobre algo que todas nós já sentimos em algum momento. Quem nunca se paralisou, né, se estagnou por um medo, por uma insegurança? O medo e a insegurança de seguir adiante. É um assunto importante. Eu vejo muitas mulheres, inclusive na imersão que eu fiz, algumas devem estar aqui, relatando sobre o medo do julgamento, o medo de não ser bom o suficiente, o medo de não agradar, sempre o medo controlando, impedindo a mulher de crescer. Mas também vamos descobrir juntas como transformar esse medo em força interior. Porque nós devemos pegar esse medo, que é algo que todo mundo sente, não é uma energia separada, é uma energia que está entre nós. E como transformar esse medo em força? É muito importante entender esse papel do medo na psique feminina, que vem trazer muitas vezes a proteção, o alerta, porque o medo ele tem a sua importância na nossa vida. Se nós não tivermos medo, nossa, nós vamos fazer só loucuras na vida, né? Vamos viver uma vida louca. Então, o medo ele é um mecanismo da mente para nos proteger, para nos trazer alerta, cuidado. Mas o problema é que quando esse medo ele está em desequilíbrio, aí ele se torna um problema, porque ele impede com que a mulher consiga vivenciar aquilo que ela deseja, se colocar no mundo de fato, com a verdade, com aquilo que ela sente. Porque sempre esse medo, ele já não é algo controlado, ele se torna algo que bloqueia essas mulheres. A insegurança como um eco de memórias ancestrais, porque muito do que nós carregamos, traumas,
padrões vêm da nossa ancestralidade. E se não entendermos como funciona isso para limpar esses medos, nós também ficamos paralisadas, porque muito dos nossos medos não são nossos. São memórias, registros, que nem foram vivenciados por nós mesmas. Olha como isso é muito profundo. A importância de reconhecer o medo sem julgamento, porque nós precisamos acolher o medo como um professor. Entender o que a minha mente está me protegendo, né? Por que eu estou com medo? O que esse medo vem trazer para mim? Tudo dentro do Sagrado Feminino é um estudo. O Sagrado Feminino, ele vai convidar vocês a estudar a si mesmas, fazer perguntas. Por que eu estou com medo? Entrar na raiz da questão. Eu sou terapeuta de reprogramação mental, trabalhei muito com liberação de crenças assim ao longo dos anos e anos de terapia. E eu aprendi uma coisa. É a minha opinião, me desculpem quem é terapeuta aqui, tá? É a minha opinião baseada nos meus atendimentos e tudo que eu vivi. Toda vez que nós vamos trabalhar uma crença raiz em uma pessoa, somos que nem uma cebola, sempre vai haver outra casca por baixo. Então, aquela história de que, nossa, você precisa eliminar a crença raiz para a pessoa mudar. Só que eu acredito uma coisa, eu acredito que essa crença raiz que todo mundo fala, que é o ponto, o momento da transformação, só a mulher em si consegue descobrir, gente. Não é uma coisa que eu, como terapeuta, vou descobrir, porque é algo muito profundo. E eu entendi ao longo dos anos trabalhando com terapia que a única forma de uma pessoa se transformar, de fato, liberar muitas coisas que ela carrega, é o autoconhecimento. É ela mesma se conhecer, é ela mesma procurar reconhecer dentro dela o que está despertando as situações, o que a vida está mostrando, o que ela precisa melhorar, por que ela não age. Então, eu acredito que todas as terapias são maravilhosas, auxilia muito no trabalho, mas a cura, ela é individual, ela é exclusiva, porque ninguém cura ninguém, né? Nós nos curamos juntas, auxiliando, mas a cura verdadeira, ninguém cura ninguém, é a pessoa que vai encontrar o caminho dela. Então, o Sagrado Feminino propõe essa descoberta de si mesma, reconhecer o motivo, a essência, a raiz do medo que vocês carregam. Quero explicar uma coisa para vocês, gente, que assim, não tem como ninguém viver aqui nesse planeta sem ter medo, tá? Muitas falam assim, ai, Cíntia, eu não vou seguir minha carreira, não vou seguir a minha vida porque eu tô com medo. O que eu falo para todas as minhas alunas, para todas as pessoas, para todas as mulheres que me procuram, vá com medo mesmo. Quando você se torna maior do que esse medo, o medo se dissipa. Você precisa se tornar maior do que o medo, porque se vocês não se tornam maior do que esse medo, o medo é o que? É o quê? É uma criação mental, é um programa de proteção mental. Se vocês não se tornarem maior, a mente de vocês vai ditar as escolhas de vocês, tudo que vocês vão viver, vocês vão estar vivendo como zumbis, né, sendo reflexo de todos os programas que nós temos na nossa mente. Então, o meu conselho é: vá com medo mesmo. Quem me conhece aqui, as meninas que frequentam meus círculos, sabe, vai com medo mesmo. Encontre a sua força. E a proposta do Sagrado Feminino é justamente despertar essa força na mulher. Então, desenvolvendo a força interior, a origem do medo e da insegurança. Precisa se olhar, precisa entender quem eu sou de fato, quem é a Cíntia, esse personagem, o que ela carrega na história dela que traz tantos medos. Então, nós vamos buscando, primeiramente, na infância, parar para pensar um pouco, silenciar a mente, tentar voltar lá para a infância. Como era a minha infância? O que os meus pais me passaram? Para entender a origem do medo, porque assim, eu não sei se alguém vai se identificar aqui comigo, mas eu já vi algumas mães do tipo que assustavam as crianças. Minha mãe comigo mesmo, vou usar eu como exemplo, tá? A minha mãe comigo mesmo. Se você for no portão, o homem do saco vai te pegar. Não sei quem é que da época do homem do saco, mas a minha mãe falava isso para mim. Se você for aí no quintal, o homem do saco vai te pegar.
Se você for em tal lugar, tem barata. Então, a minha mãe, ela era uma pessoa muito medrosa. Na infância, ela foi passando todo esse medo para as filhas. Então, eu preciso olhar da onde que vem esse medo, onde que é a fonte desse medo. Então, olhar a infância é o primeiro passo para você entender. Olha, eu tive uma infância dessa forma. Realmente, eu percebia que minha mãe me colocava muito medo, os meus pais. Então, você já começa a entender que o medo ele já começou a nascer ali, porque nós não nascemos com medo. Nenhuma criança nasce com medo, tanto que a criança, se você deixar, ela põe o dedo na tomada, ela cai da escada, a criança não tem medo. O medo foi uma construção. Também tem uma outra forma de ter a origem desse medo, dessa insegurança, que vem do feminino coletivo. Mulheres silenciadas, perseguidas. Essas mulheres que viveram através da nossa ancestralidade também ecoa na nossa vida atual. Esses medos e traumas que a nossa linhagem feminina viveu está no nosso DNA. A constelação familiar, quem é consteladora que pode falar, já prova, a ciência já prova que nós somos consequências de toda a nossa ancestralidade. Então, nós temos no nosso DNA essas informações também. Muito dos nossos medos nem são nossos, como eu falei. É entender qual foi a história da minha mãe. Como foi a história da minha avó? Quem tem a oportunidade de ter conexão com os antepassados através de uma mãe, de uma tia, investigue um pouco sobre a sua história. Eu tive um ritual de ayahuasca, que todo mundo sabe que eu sou das medicinas da floresta, e foi um dos primeiros rituais que eu tive. Assim, eu vou compartilhar com vocês algo que eu sou uma pessoa, melhorei muito, mas eu era uma pessoa extremamente medrosa. Desde pequena eu vejo coisas, então isso me tornou uma criança medrosa, minha mãe medrosa. E no ritual de ayahuasca apareceu para mim um vórtice gigante na minha frente, girando, girando, e através desse vórtice ia saindo de dentro desse vórtice, eu estava vendo aquilo. Quem tomou ayahuasca sabe que você tem mirações onde você é transportado a passado, presente, futuro, outras civilizações. E eu consegui perceber ali, naquele vórtice, que todos os medos que eu guardo dentro de mim estavam saindo daquele vórtice, eles estavam me mostrando o que é a energia do medo. Os filmes de terror que eu assisti na infância, as coisas que eu ouvia na infância, tudo ia saindo de dentro daquele vórtice, tudo. E aí o ensinamento veio para mim que o medo ele é uma energia única. Então o medo ele existe. Agora, se você assiste filme de terror, você está ativando essa energia do medo e alimentando dentro de você. Se você vê jornais que sangram, você está alimentando esse medo. Se você fica conversando de desgraça, você fica alimentando esse medo dentro de você. Conversa, tudo que te traz essa energia do medo, você alimenta essa fonte. Só que o medo, ele não vai refletir apenas naquilo que você está fazendo. Por exemplo, você está vendo um filme de terror. Ah, o seu medo não vai se manifestar só quando você assistir. O medo, ele é uma energia única. Ele se manifesta na sua vida como um todo, porque você alimentou ele. E ele é uma energia que ele vai para todas as áreas da sua vida. Isso foi a espiritualidade que me mostrou. E a partir dali, nunca mais eu assisti filme de terror. Eu assisti jornal, esses jornal aí que aparece na televisão, essas reportagens que sangram. Eu não vejo nada disso. Bom, na minha casa nem eu ligo televisão. Eu só ligo YouTube para ver os vídeos de autoconhecimento e Netflix. Não vejo televisão aberta há anos, anos. Então, é importante vocês também olharem para a qualidade de vida, porque muitos dos nossos medos que nós carregamos muito está no inconsciente e nós não conseguimos acessar. Mas a questão é, eu vou alimentar esses medos em mim? Essa é a pergunta. Porque quando você alimenta um medo, você traz tudo que está armazenado no seu sistema. Também temos o medo como um portal. Sempre que o medo aparece, por mais dificuldade que seja naquele momento, também é um convite à expansão. Por que a expansão? Porque quando nós estamos prontas para quebrar um ciclo da nossa vida, o medo vem, ele aparece. Ele aparece como um alerta: olha, não vai porque é perigoso, você nunca foi para esse lugar. E o que a mente quer? Ela quer te manter na zona de conforto, que é um local seguro para ela. A mente ela está o tempo inteiro nos protegendo.
Dentro do que ela analisa certo e errado, ela está nos protegendo. Muitas vezes o medo, ele vem como um convite de expansão. Se eu estou insegura para fazer algo, é porque tem algo que eu preciso quebrar. É uma ponte que eu preciso atravessar. Então, o medo, ele sinaliza também conflitos internos, bloqueios que você precisa enfrentar. Então, ele vem como um portal de expansão. O medo, ele não é totalmente negativo. A força interior feminina, conectar com o útero, com o centro de poder, de confiança, nós nos conectarmos com a nossa força interior, olhar a ancestralidade como raiz de superação e não olhar para a ancestralidade como através dos traumas, das dores. Tudo isso nós também nos conectamos, mas por que não dar uma oportunidade para nos conectarmos com essa ancestralidade através da força e da sabedoria? Os exercícios também de visualização de linhagens femininas ajuda muito a se conectar com essa sabedoria que a nossa força feminina tem, que a nossa força feminina, ela vem dessa ancestralidade, dessa linhagem de mulheres. Para quem está estando aqui comigo pela primeira vez, quem não me conhece muito, eu vou explicar uma coisa rapidinho para vocês, que nós temos toda a nossa ancestralidade, né, materna e paterna, que são âncoras que nos traz aqui. Nós somos frutos de todas essas mulheres e homens que vieram antes de nós, mas precisamos lembrar uma coisa: a nossa ancestralidade feminina, que é a nossa linhagem de mulher, é algo profundo que toda mulher carrega, através do útero de gerações. Então, a nossa maior conexão. Ai, Cíntia, mas como se eu sou muito próxima da minha avó paterna, se eu tenho traços da minha avó paterna? A questão não é essa, a questão é que nós estamos ligadas com um cordão invisível, uma teia unindo toda a linhagem materna, todas as mulheres que vieram através da nossa mãe, que foi passando útero e útero e útero através de todas essas gerações de mulheres. Então, a nossa linhagem feminina é algo incrível, transformador, e que eu faço um convite para vocês estudarem mais sobre a linhagem feminina de vocês, que vocês vão descobrir coisas incríveis. Então, quando eu falo da nossa ancestralidade, sempre, sempre está ligada à nossa linhagem feminina, tá? Vamos entender agora o medo como guardião. O medo, ele não é inimigo, mas um instinto ancestral de proteção. Quando nós entendemos o medo, nós paramos de ter medo dele. Entende? Porque assim, olha, por que eu tô com medo? Tá, o que a minha mente quer me proteger? O que eu preciso me desafiar para superar? O que eu preciso melhorar? Muitas pessoas, elas querem uma vida incrível. Ah, eu quero ser uma palestrante para fazer uma palestra para 3.000. Só que essa mulher, ela tem medo de fazer uma palestra para 10 pessoas. Como ela vai se tornar essa palestrante de sucesso? Um exemplo, tá? Então, por exemplo, se eu desejo me tornar uma palestrante que tenha uma plateia de 3.000 pessoas, eu preciso começar com uma plateia de 10 pessoas. E o que vai acontecer? A minha mente vai me assustar, a minha mente vai trazer o medo. Na hora eu vou sentir aquele medo. Por isso que eu falo que o medo, ele é um portal de expansão. Porque se eu enfrento o medo, faço a palestra para 10 pessoas, eu respiro e falo, uau, eu consegui fazer para 10, então eu consigo fazer para 100. E assim, no decorrer da caminhada, da jornada, nós vamos nos tornando aquilo que nós desejamos no futuro. Aqui na formação mesmo, muitas guardiãs começam a fazer a formação. Ah, eu estou com medo de fazer meu primeiro círculo. Eu falo, vai com medo, porque no momento que você for fazer o seu primeiro círculo, esse medo vai se dissipar. E adivinha o que acontece? Elas enfrentam o medo. Tem mulheres aqui que colocam limites. Olha, eu vou fazer um círculo com 7 pessoas só, porque é o que eu consigo dar conta. E aí ela vai, faz para 7 pessoas, foi confortável, e ela fala, poxa, eu consigo fazer para 20. Então, o medo, ele é um portal, ele traz essa questão de proteção, mas ele também é um convite à expansão. É importante diferenciar o medo real,
que são, gente, situações de perigo, realmente, aquilo que está acontecendo. E o medo ilusório, aquele medo que vem da ansiedade, que sempre acredita que algo ruim vai acontecer. O medo, quando ele vem junto com uma pessoa que tem ansiedade, ele sempre vai olhar coisa ruim. O medo sempre vai trazer coisas terríveis, só que essas coisas nunca acontecem. É tudo fruto da mente mesmo. É criação. Criação que são criadas pela mente, pelas feridas, por aquilo que nós vamos assistindo e alimentando o nosso campo. Então, exemplos cotidianos. Medo de fracassar. Quem nunca, né, meninas? Medo de não ser aceita. Medo de perder algo. Medo de não estar pronta. É medo, medo e medo. Então, quando a pessoa vem para mim e fala, Cíntia, eu tô com medo disso, eu tô com medo da... Aí eu falo, bom, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Vai paralisar, ficar olhando as outras pessoas terem sucesso, as outras pessoas terem conquistar coisas e vai ficar olhando para o seu medo e alimentando ele. O medo, ele é um portal. Ele nos mostra aonde ainda precisamos despertar a coragem. Então, assim, é um sinalizador incrível. Vocês precisam perceber isso. É um sinalizador. Eu tô com medo aqui, eu tô com medo. Tá. Bater o medo é reconhecer o que eu preciso melhorar em mim agora. Por que eu tô me sentindo segura? Por que esse medo tá me paralisando? E a partir daí você reconstruir cada dia que passa uma nova versão de si mesma. Isso é sagrado feminino. A mulher, o que eu sempre falo? Ela é como a fênix. Nós estamos queimando, morrendo em vida a todo ciclo. Morte, renascimento, morte, renascimento. E o medo ele vai convidar também para esse ciclo de morte e renascimento. A psicologia do medo. Vamos entender um pouquinho mais profundamente, porque eu acredito que assim, meninas, a única coisa que transforma a vida de um ser humano é o conhecimento. Jesus nos falava: conheça a verdade e ela vos libertará. Quando você aprende, entende sobre algo, você tem poder de mudar aquilo. Se você não entender profundamente sobre algo, você vai ser dominada por determinadas coisas. Então vamos entender um pouquinho a psicologia do medo. Como o medo se manifesta no corpo físico. Ele vem através do útero, ele vem através do coração, ele se expressa através da garganta, que é o medo de se expressar no mundo, o medo de falar, o medo de ser vista. Nós também temos o medo que vem, se expressa dentro do coração. É aquela vontade de algo maior, mas ao mesmo tempo a falta de coragem de reconhecer a nossa força. E aquele medo que vem do nosso útero, que é todas as dores que nós vamos carregando, que nos impede também de caminhar. Então, olha como nós temos uma relação profunda com o medo. Esse medo, muitas vezes, estão alojados de fato no nosso útero, que são as memórias que eu falei, as memórias ancestrais, as memórias de traumas vividos por nós mesmos e também por vidas passadas e pelas mulheres da nossa linhagem. O medo herdado da nossa linhagem feminina, que traz muitas vezes insegurança. Essas inseguranças, como eu falei, é muitas vezes transmitidas pelas mães, pelas nossas avós, né? As que teve oportunidade de crescer com as avós. Então, essas mulheres que não puderam ter a força delas expressadas, muitas vezes também vão colocando medos nas futuras gerações, vão passando essa herança de medo. Olha, você não pode separar, você não pode trabalhar, você não pode ter a sua vida, você não pode, você colocando medo, você não pode fazer isso. E a mulher vai fazendo o quê? Ela vai criando um monte de bloqueios. Ela não tem medo de se expressar porque vem dessa linhagem de mulheres. Aqui, alguma de vocês está sentindo um pouco de familiaridade com isso? Eu sinto muita familiaridade por conta da minha linhagem feminina. Minha mãe tinha esses padrões muito arraigados de não pode separar, não pode isso, não pode aquilo. E esses medos fez com que eu ficasse 21 anos casada. 21 anos. Então, eu me vejo muito nesses medos que nós vamos trazendo da nossa ancestralidade.
Aqui a Mana está falando, Cíntia, minha mãe sempre nos passou medo, até na fase adulta, me lembro como se fosse hoje. A questão da panela de pressão. Cuidado, vai explodir, mas será inconsciente? Esses medos, como eu falei, minha mãe também passava medo de você não pode comer tal coisa. Gente, eu tenho medo hoje terrível de trovão por conta da minha mãe da infância. Porque quando começava a chover, a minha mãe fazia a gente fechar todas as janelas da casa e tampar todos os espelhos, desligar tudo da tomada. Até hoje eu tenho resquícios, então quando começa a trovejar e chover, eu aciono a criança interior na hora. Eu respiro, não saio correndo, eu fico calma, eu falo, tá tudo bem, esse medo não é meu. Porque assim, o medo, ela passa para nós, as nossas mães, né? A nossa linhagem toda, avós, mães, elas vão passando para nós aquilo que elas viveram. E se nós não mudarmos isso, nós vamos passando também essas heranças para as próximas gerações. Por isso que fala que uma mulher, quando ela desperta, ela quebra as próximas gerações, ela cura as próximas gerações, porque ela para de passar essas informações. Por exemplo, a minha filha não tem medo, porque eu nunca falei para ela, corre, fecha a janela, porque eu reconheci que esse medo vem da minha mãe, que veio da mãe dela, e que provavelmente veio da bisa, e assim foi. Então, são medos que vão alimentando toda essa energia de bloqueio. Como eu falei, o medo ele é uma única energia. E quando nos manifestamos ele em determinada situação, ele vai aparecer em todas as áreas da nossa vida. Então, aprender a controlar o medo em uma determinada área, você já está sendo treinada para controlar ele em qualquer área. Faz sentido para vocês isso? Então, muitos dos nossos medos não são nossos, como eu estou falando. Ele sempre vai vir, muitas vezes, das nossas mães, das pessoas de autoridade. A relação com a insegurança. Vamos entender um pouquinho a raiz do feminino. Então, gente, olha só. Essa conexão o que eu estou falando assim, a aprovação, a conexão com a nossa ancestralidade, todas essas heranças que nós vamos trazendo. A maioria das mulheres estão tão adormecidas, engessadas, que elas simplesmente não conseguem enxergar o quanto isso é importante para o despertar espiritual, para a força, para que a mulher consiga de fato reconhecer o seu lugar no mundo. Então, é importante fazer essas reflexões. Quero fazer uma pergunta para vocês aqui, para vocês deixar fluir. Eu sempre nas lives, quem já me acompanha sabe que eu gosto de fazer algumas perguntas de consciência. Essas perguntas é para encontrar mesmo ali no inconsciente as respostas. Muitas vezes, se vocês começarem a aprender a fazer esse tipo de pergunta para vocês, vocês vão descobrir coisas incríveis sobre vocês mesmos. Então, eu vou pedir um momento de reflexão aqui para vocês. Quero que vocês pensem, analisem. Quando foi a última vez que vocês deixaram de agir por medo do julgamento ou por se sentirem seguras? Quando foi a última vez? Puxe na memória. Quando que foi a última vez que você falou, nossa, não consegui agir, fiquei com muito medo do julgamento, muito medo de se sentir insegura? Qual foi essa situação que despertou esse medo? O que acontece? É entender por que isso gerou, de onde veio esse medo, qual foi o motivo do medo. Porque muitas mulheres, elas vão buscar aprovação externa e esquece de ouvir a própria voz da sabedoria interior. Muitas mulheres querem aprovação. Eu quero aprovação. Vocês provavelmente querem aprovação, porque isso está arraigado no nosso inconsciente. Isso vem da nossa ancestralidade, vem do inconsciente coletivo, onde a mulher precisava ser vista pelos homens, ela precisava casar, senão ela ia ser amaldiçoada, tudo de ruim ia acontecer se a mulher não fosse vista, então ela precisava o tempo inteiro de aprovação. Aprovação dos pais, aprovação o tempo inteiro. E essas coisas que aconteceram lá atrás ainda refletem na nossa psique. Porque a influência da sociedade também patriarcal enfraqueceu muito a confiança da mulher.
Entende, gente? Então, nós precisamos entender de onde que vem esse medo. Quando foi a última vez que você sentiu medo? Medo, insegurança. Vocês conseguem lembrar? Quem aqui conseguiu fazer? Minha avó materna era exatamente assim, principalmente com medo do que os outros vão pensar e fazer. É, exatamente. Eu tive medo há pouco tempo de realizar um trabalho grande por insegurança, mesmo sendo capaz, tá vendo? Você sabe que você é capaz, mas você ouviu a sua mente. Quando eu fui realizar o meu primeiro sagrado feminino, medo de ser criticada. Aira, eu sei disso, hein, mana? Eu achei lindo o seu relato também no grupo falando que você estava com 40 mulheres e que você ainda comentou lá no grupo, bem que a Cíntia falou, que a partir do primeiro sagrado tudo ia fluir. Então é sobre isso. A Aira é uma aluna guardiã incrível, faz trabalhos lindos no Rio de Janeiro, e ela foi uma das mulheres, como muitas aqui que estão me assistindo hoje, que tiveram medo, medo de começar, insegurança, e hoje se tornou uma potência na cura feminina. É isso que eu quero que vocês entendam. Vão com medo mesmo. A Mana que acabou de falar aqui, eu deixei de fazer algo incrível por medo, o que que adiantou? Gente, vão com medo mesmo. Precisa encarar, tá? Não dá para ficar com medo, não. A insegurança e a raiz do feminino. Ah, eu falei já aqui, né, gente, que está no slide. A força, né, da mulher que busca o medo da mulher, né, que quer o tempo inteiro quer agradar, quer ser aprovada, quer receber incentivo. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Se vocês estão esperando validação externa, incentivo para conquistar a vida que vocês desejam, esquecem. Esquecem. Vocês vão sair do lugar, porque não é para ser assim. Porque para uma pessoa, essas mulheres que têm sucesso em tudo que elas fazem, elas reconheceram a força delas. Elas não esperaram que o mundo fosse reconhecer, porque o mundo, ele é consequência daquilo que já está dentro da pessoa. Sabe aquela história? Para você conquistar a vida dos seus sonhos, você precisa ser para ter. Muito falado na lei de atração, né? Essa questão de você conseguir atrair tudo que você deseja do universo para você. O que eu estou falando, através de uma outra linguagem, é exatamente isso. Se vocês estão esperando validação para realizar coisas incríveis nas suas vidas, vocês não vão sair do lugar. Porque se vocês não conseguem confiar em vocês, se vocês não conseguem enfrentar, como que as pessoas vão confiar e vão enfrentar? Para vocês se tornarem pessoas grandes, precisa partir de vocês. Vocês precisam acreditar, vocês precisam reconhecer. É um trabalho profundo e necessário. Vamos entender exatamente o que eu estou falando agora. A força interior, ela não está fora. Cíntia, quero despertar a minha força. Primeiro, você vai precisar reconhecer que é um trabalho que você vai precisar fazer. Lógico que ter ajuda é importante nesse processo. Essa live é uma ajuda, grupo de mulheres incentiva, trabalhamos juntas, isso vai ajudar. Nós não conseguimos nada sozinha, não alcançamos nada sozinhas. Quando vamos juntas, vamos mais rápido, tá? Mas é um trabalho profundo interior. A força interior, ela não está fora. Ela não está na validação. Ela não está no apoio. Ela está no nosso coração, no nosso ventre. Por que no nosso ventre? Porque o nosso ventre, o nosso útero, ele é um centro de poder feminino, de criatividade, de criar, de parir, de realizar os nossos sonhos. E quando não nos conectamos com o poder do nosso útero, unindo ao nosso coração, não estamos conectadas com a nossa verdade, com o nosso servir. Então, a nossa força está em conexão com o nosso corpo, com o nosso portal, com aquilo que nós sentimos. Conectar com o nosso útero como um símbolo de poder criador. O nosso útero é um templo de criação. Precisam reconhecer isso. A importância de reconhecer os ciclos internos e também, gente, alinhar-se à grande energia da mãe, natureza, da grande mãe natureza. A mulher, ela precisa resgatar o poder de autocura,
que foi retirado, silenciado e perdido lá atrás. E o convite do Sagrado Feminino é justamente resgatar esse poder, conexão com a terra, colocar os pés no chão, sentir a terra, sentir o ar, sentir o canto dos pássaros, silenciar um pouco, reconhecer que nós somos cíclicas como a terra, que nós somos filhas da terra. Então, esse resgate nos alimenta também, vai nos trazendo força espiritual, força no nosso campo energético. Então, a força interior da mulher, ela também nasce dessa conexão direta com os nossos ciclos. A mulher é cíclica, ela é conectada à lua, ela é conectada às ervas. Essa é a nossa essência. Muitas não querem ir para esse lado, mas por quê? Resquícios de dores, de traumas, de medos, de bloqueios que a nossa ancestralidade viveu. Então, precisamos olhar para a nossa verdade, para aquilo que de fato nós somos. Ter coragem de experienciar a vida através do ser mulher, sem bloqueio, sem medo. Gosta de estar com a natureza, gosta de estar conectada às outras mulheres, faz rituais na lua cheia. E aí, gente, é isso, é se expressar no mundo, é poder libertar essa curandeira interior que está sufocada dentro de nós. Então, o Sagrado Feminino ele vai trazer esse convite para todas as mulheres. Se liberte da caixinha, se libertem, né? Abra o leque, faça parte de tudo isso. Assim, eu sempre falo que nós somos o caminho, né? Quem aqui já assistiu minhas lives sabe. Ah, e qual é o caminho? Vocês. Você, deusa, que está me ouvindo. Você é o caminho. Não é, não tem outra pessoa, não tem. Ai, qual é a minha missão? Você é a missão. Não existe nada fora. Você é a sua missão. Se você sentiu conexão de trabalhar, um exemplo, com mulheres, você determina a sua missão. Se isso te deixa feliz, preenche a tua alma, essa é a sua missão. Você decide. O livre-arbítrio é um direito que nós temos. E ninguém vai poder falar se você está certa ou não. Então é importante vocês reconhecerem que vocês são o caminho, tá? E a cura, como eu falei, a cura, ela é um processo cíclico, não é linear, não. A cura é cíclica, como a mulher, é cheia de fases. Nós vamos passando por vários processos. A cura, ela é o caminho, não é o destino. Então, a cada momento que vocês enfrentarem o medo, que vocês forem fazer algo, vocês estão se curando, vocês estão libertando gerações, vocês estão se tornando exemplo para todas as futuras gerações. Olha, se a minha tia conseguiu, eu me espelho nela, eu vou conseguir. Ai, se a minha mãe faz, por que eu não faço? Agora, quando a mãe segue o mesmo padrão da avó, que segue o mesmo padrão da bisavó, o que acontece? A filha muitas vezes começa a seguir o padrão da mãe. Aquela a história que eu já contei também na aula, né? Do frango. Então a filha estava fazendo um frango assado, colocou na panela e aí cortou os pés do frango. E aí o marido foi falar: mas por que você está cortando os pés? Porque minha mãe cortava. Aí o marido foi: mas sogra, por que você está cortando os pés do frango? Porque minha mãe cortava, a avó. Aí ligou para a avó: vó, por que você corta os pés do frango? Aí a avó falou: porque a minha forma era pequena. Entende? Gente, olha como a gente segue padrões e não questiona. Nós não questionamos, nós seguimos. Isso chama adormecimento espiritual. Adormecimento profundo. Se você não consegue olhar para as coisas que você está fazendo, quebrar, gente, sinto muito, não vai conseguir fazer nada. A vida é uma repetição eterna de programas. E assim, deixando aqui só um comentário com vocês. Nós criamos o nosso futuro no presente, tá? Hoje, com as escolhas que vocês estão tendo agora, vocês estão criando o futuro de vocês. O futuro, ele é resquícios desse presente. Então, seja lá o que vocês têm vontade de fazer, comecem agora, para ontem. Porque o futuro ele não vai vir em cima de um cavalo branco, não, e um pote de ouro para vocês. Quando chegar no futuro, ele é resultado do que vocês fizeram hoje, tá? Nós criamos o futuro no presente. Meninas, eu quero trazer aqui um exercício. Quem topa fazer comigo?
Coloca aqui no chat se vocês querem fazer. Eu sempre gosto de trazer um exercício para aprofundar mesmo os trabalhos que a gente está tendo. É uma meditação guiada, é um exercício que eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Então, espero que vocês estejam aí com papel e caneta. Quem não tiver também é só responder pela mente, tá tudo certo. Bora fazer? Bom, nós vamos fazer esse exercício, mas eu acredito que, baseado em tudo que eu trouxe para vocês hoje, vai melhorar essa questão da insegurança, não vai? De verdade. Porque muitas vezes vocês veem numa live, uma pessoa fica falando, 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 de repente uma pequena frase que essa pessoa fala muda tudo o jogo. A tua mente entende aquilo como verdade, ela aceita a informação. Porque assim é comigo. As meninas do meu curso sabem, eu sou super analítica, eu analiso tudo, eu quero entender tudo, eu quero me aprofundar. E nesses anos de estudo, eu me aprofundei muito no autoconhecimento, para entender quem eu sou. Por que eu tomo determinadas atitudes, escolhas? Por que eu faço o que eu faço? Porque se vocês não entender por que vocês escolhem certas coisas, como vocês vão parar de escolher errado? Sabe que tá o dedo podre? Ai, o dedo podre, eu só escolho homem que não presta. Por que será, gente? Porque vem o mesmo padrão, e aí vocês gostam do mesmo padrão de canalha, e aí aceita. Aí o cara vai embora, trai, aí vocês sofrem, sofrem, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Aí daqui a pouco vem outro, porque só muda a roupagem, né? A energia é a mesma. Vem outro, falando as mesmas coisas, vem refletindo de novo aquilo que vocês não conseguiram curar dentro de vocês. E aí esse tipo de pessoa, elas vêm gritando, batendo na nossa cara, olha aqui, você não consegue melhorar. Olha aqui o que eu estou fazendo com você, você precisa se curar. E aí vem sempre o mesmo cafajeste, só com roupagem diferente. E aí vocês se entregam, vai ser diferente, mas pararam para analisar que tem as mesmas atitudes? Pararam para fazer um tratamento de limpeza energética, fragmento de alma, tirar a energia do ex do campo, começaram a trazer amor próprio para vocês, reconhecer a força, ao invés de ficar buscando esse amor fora de vocês. Porque o que acontece? Gente, eu tenho um vídeo muito legal sobre a alma gêmea no meu canal no YouTube, sugiro para quem está solteiro assistir, porque o que acontece? A maioria das pessoas, elas buscam um companheiro, a maioria das mulheres buscam um companheiro, a falta que elas têm dentro delas. Falta de amor próprio, falta de respeito. Então, elas querem buscar no outro. Elas querem que o outro venha trazer o amor que elas não têm, o respeito que elas não têm por elas mesmas, por estar nesses relacionamentos, por medo de ficar sozinha, medo do que as pessoas vão falar. E aí, o que acontece? A pessoa vem e faz tudo o contrário. Por quê? Porque é para esfregar na cara delas. Eu sou espelho. Eu sou espelho do que você está fazendo com você, entendeu? Então tomem cuidado. O autoconhecimento é justamente para vocês olharem e falar por que que eu estou atraindo esse tipo de pessoa? O que que eu estou repetindo? Quais são os meus medos? Bora lá, vamos fazer então. Vamos fazer esse exercício. Vou pedir para vocês agora fecharem os olhos, silenciar a mente, acalmar os pensamentos. Toda a cura está dentro de nós. Então vamos interiorizar agora, respirando e soltando. Imaginem agora raízes saindo do útero de vocês, indo em direção ao centro da Terra, ao útero de Gaia. E respirando profundamente, inspire agora uma luz dourada que entra pelo topo da sua cabeça. Respire, sinta a luz entrando pelo topo da cabeça. E agora permita que essas duas forças, a terra, que vem direto para o teu útero, e o céu, se encontrem no coração de vocês. Vão visualizando essa energia, acalmando a mente e conectando o céu e a terra, o útero
e a cabeça, unindo ao coração, e repita mentalmente: eu sou segura, eu sou guiada, eu sou forte. Respira profundamente e solta o ar, sentindo o corpo relaxar. Repita mais uma vez, com muita força: eu sou segura, eu sou guiada, eu sou forte. Respirando profundamente, sentindo segura, se sentindo protegida, guiada e forte. Podem abrir os olhos. Esses exercícios vocês podem fazer em momentos que vocês estão sentindo insegura. Aqueles momentos que vocês precisam enfrentar algo. E agora eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Quem puder escrever, escreva. Quem não puder escrever, apenas deixa vir na mente. Três situações que o medo paralisou vocês. 3 situações em que o medo impediu vocês de agir, de fazer o que for. Deixa vir na mente. Agora, olha, eu tenho certeza que tem muitas situações, mas as 3 que vier na mente é as que vocês precisam analisar. E agora eu quero que vocês escrevam ou pensem em uma ação pequena que vocês podem tomar ainda essa semana para sair dessa paralisia do medo. O que vocês podem fazer essa semana? Quais são as ações que vocês podem fazer essa semana para sair desse medo? Quem conseguir escrever. Quando nós vamos escrevendo, nosso inconsciente começa a se manifestar. Por isso a escrita consciente, ela é extremamente poderosa. Ao escrever, você vai adentrando o nível do inconsciente, onde você vai começar a ter insights, coisas começam a vir. Por isso que a escrita livre, ela é extremamente importante. Não ficar analisando o que está vindo, apenas escrevendo, e depois vocês pegam e aí vocês vão ler tudo que vocês escreveram. Mas é o inconsciente mostrando ainda essas crenças internas, essas dores. E agora eu quero que vocês escrevam uma frase de poder, como se fosse um mantra diário. Aqui, por exemplo, eu vou dar algumas sugestões para vocês, tá? Eu caminho mesmo com medo, pois a coragem é minha aliada. Eu caminho mesmo com medo, pois a coragem é minha aliada. Precisamos ser maior do que o medo, tá? Outra frase aqui que eu posso dar de opção para vocês. Sou filha da terra e nada me falta. Minha força é maior que a minha dúvida. Escrevam alguma coisa que para vocês fazem sentido. Criem um mantra para vocês repetirem todas as vezes que vocês sentirem medo. O medo, eu caminho mesmo com medo, pois a coragem é minha aliada. O medo, ele pode bater a sua porta, Deusa, porque na verdade ele vai bater, mas quem decide abrir o caminho é a sua força interior. O medo, ele vai estar com vocês, porque o medo, ele não é, a coragem não é ausência de medo, gente, é enfrentar o medo. Ah, aquela pessoa é super corajosa, isso significa que ela não tem medo? Significa que ela enfrenta o medo. Vamos ver o que eles colocaram aqui. Eu digo para mim, siga forte e corajosa. Vocês conseguiram colocar, meninas?
Ele me impede de realizar pequenas coisas. Então, ele impede que você realize pequenas coisas. Imagine coisas grandes. Se vocês não começarem a enfrentar o medo em pequenas coisas, vocês nunca vão se tornar grandes. Meninas, coloquem aqui a frase que vocês escreveram ou criaram para eu ver. Medo de falhar no trabalho, medo de falar com o outro, medo de não ser aceita. Então, vocês estão entendendo? O medo é uma única energia. E aí ele tem medo disso, medo daquilo. É uma única energia que vocês estão alimentando. Eu sempre falo, vão com medo mesmo. Meninas, vocês não criaram nenhuma frase do medo aqui para enfrentar o medo? Eu sou forte, sou corajosa e acolho as minhas sombras e o medo. É isso aí. O medo de não dar certo, medo de errar. É, gente. Eu sou mais forte que meus medos e meus traumas. Então vocês entenderam que o medo, ele é maior, né? Ele é bem maior do que de fato ele é de verdade. Porque o medo, ele vai trazendo as situações como um monstro, algo muito maior do que vocês. Só que eu vou explicar uma coisa para vocês. Vocês criaram esse medo. Vocês criaram a situação para enfrentar o medo, porque vocês são as deusas do universo de vocês. Vocês criam a vida de vocês o tempo inteiro. Então, vocês criaram o monstro do medo. Vocês criaram. Vocês não são menores que eles. Vocês são maiores, entendeu? Pode ver, toda vez que uma pessoa supera o medo, percebe que ele é bem menor do que, de fato, ela achava que ele era. Tenho que fazer mesmo com medo. Exatamente, eu sigo em frente com cabeça erguida e venço o medo. Eu sei que sou e nada e nem ninguém me abala. Eu sigo o meu caminho segura. Então lembrem que vocês criaram o medo e o medo é menor que vocês. Se vocês criaram o medo, vocês podem também enfrentá-lo. E quando nós vamos enfrentando o medo, nós descobrimos que ele não é tão grande assim, tá? Eu vou tem que fazer mesmo com medo. É enfrentar com medo. Como vocês vão conseguir mudar? Peço desculpas, mas a minha internet está horrível. Eu olho para o medo, respeito ele, entendo a importância dele na minha vida, porém, com equilíbrio, minha coragem é muito maior. Exatamente, gente. Eu vou trazer aqui para vocês a chave, tá? Que é a senha do material complementar, porque assim, o medo ele está arraigado na maioria dos seres humanos, como vocês perceberam, e ele realmente está arraigado. E vocês precisam aprender a dominar ele se vocês querem fazer coisas grandiosas, se vocês querem transformar a profissão de vocês numa carreira próspera, tudo vai precisar enfrentar o medo. Muitas vezes ter coragem de falar não para relacionamentos indignos, tudo isso vocês vão precisar enfrentar. Então, esse material complementar vai trazer para vocês também esse trabalho de aprofundar mais no medo de vocês e entender a importância do medo, né, como um alerta, proteção, e deixar ele exercer a função dele apenas, de alertar e proteger, e não impedir e bloquear, ok? O material complementar vai ser liberado no grupo das lives e a senha é Força Feminina com F maiúsculo, tá? Força feminina. Então reconheçam a força de vocês, vão com medo mesmo, vão transformar coisas incríveis, porque aquelas pessoas que estão lá em cima hoje, no topo, também começaram com medo e insegurança, mas reconheceram a força delas. E o convite do Sagrado Feminino é justamente essa, é vocês reconhecerem a força de vocês. Combinado, deusas? Força feminina, F maiúsculo, força feminina. Se deixamos o medo nos dominar, não faremos nada. É isso aí, gente. Vamos com medo mesmo e assim vamos construindo aquilo que nós sentimos, aquilo que é nosso por direito. Combinado? Gratidão. Tenha uma semana maravilhosa. Até a próxima. Beijos.